e 26 de maio. Debates, oficinas e troca de experiências entre setores público, privado e sociedade civil. Embarque com a gente no terceiro Festival ODS, rumo a um futuro mais próspero e justo. Olá a todos e a todas, muito bem-vindos ao Festival ODS. Eu sou a Carolina Freixo, coordenadora de Relações Institucionais da Agenda Pública, e antes de começar a minha fala, eu vou fazer o meu áudio de inscrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelo liso castanho, olhos castanhos, estou com um casaco azul, uma blusa bege e estou no fundo branco. Primeiro, eu queria agradecer a presença de todos aqui com a gente no Festival ODS. O festival é uma experiência incrível, acho que todo mundo vai poder aproveitar bastante esses 2 dias que a gente tem de festival, que está com uma programação muito bacana, falando aí sobre a transição justa, trazendo alguns ODS para a gente conversar sobre a transição justa, que é o principal tema do festival. O festival, então, vai falar sobre a transição justa, uma recuperação econômica, transição ecológica, que podem caminhar juntas, né? Esse é o principal cerne aí da transição justa, que também diz que não deixa ninguém para trás, e isso é muito importante. O festival é a 3ª edição, que está acontecendo agora. Nessa mesa de abertura, eu conto com a presença dos nossos parceiros e também realizadores do festival, que nos ajudaram a manter aí o festival de pé. Então, Sérgio Andrade, que é o diretor executivo da Agenda Pública, o Stefan Nag, que é o chefe do setor de cooperação e delegação da União Europeia do Brasil na Venezuela, o Diogo Costa, que é presidente da ENAP, e também o Isaías José, que é o prefeito de Jacareí, aqui de São Paulo, representando a FNP, Federação Nacional dos Prefeitos. Logo de início, então, eu vou falar um pouco sobre a transição justa, para a gente poder entrar e falar um pouco mais com os nossos participantes aqui da abertura, para eles falarem um pouco sobre a reflexão deles em relação a esse tema tão importante. Então, a transição justa, ela busca aí garantir da população, que a população tenha uma participação, seja na ação climática, para melhorar os meios de subsistência dos trabalhadores, melhorar a questão dos setores vulneráveis, tornar empregos acessíveis, distribuir uma infraestrutura sustentável e também trazer uma forma aí resiliente de mitigar os principais riscos e garantir o acesso aos serviços e produtos a todos. Então, o Festival ODS ele vai tratar sobre a transição justa e qual é o caminho que a gente leva para essa transição, dentro das suas sessões principais, que estão muito importantes, com as entrevistas com as personalidades, com os nossos cafés temáticos, oficinas, e também com o BR22+8, que está dentro da programação, que é algo muito importante para falar sobre o caminho para a Agenda 2030. Para iniciar, então, o nosso debate, a nossa conversa agora, eu passo a palavra ao Sérgio Andrade, diretor executivo da Agenda Pública, para falar um pouco sobre o festival e fazer uma reflexão sobre a transição justa. Sérgio, a palavra está com você. Olá, Carolina. E aqui uma alegria estar com vocês, Isaías, Stefan, Diogo, que ajudaram a construir essa edição do festival. E eu me lembro, quando nós montávamos a programação do festival, me lembrou um exemplo muito marcante, alguns anos atrás, uma propaganda no Reino Unido trazia uma imagem, como se parece um feminista, como se parecem as pessoas que defendem causas pelas mulheres, enfim, pela igualdade, e a conclusão da propaganda, muito bem sucedida, é que qualquer um de nós pode ser feminista, qualquer um de nós pode defender inclusão, qualquer um de nós pode defender igualdade, e apesar de sermos homens aqui, todos comprometidos com essa agenda tão importante. E com a transição justa, assim também o é. Nós temos aqui um tema da maior importância, que não se trata de um tema unicamente ambiental. Nós, ao pensarmos na transição justa, debatemos como os trabalhadores podem ingressar nesse novo momento da economia de baixo carbono, com oportunidades, enfrentando os desafios, como os municípios, os estados e o próprio país se preparam do ponto de vista da adaptação das políticas de incentivo, políticas de desenvolvimento e mesmo do seu sistema tributário, e como é que nós pensamos os nossos
as nossas empresas, as nossas indústrias, rumo a um caminho para a descarbonização da economia, que possa significar, ao mesmo tempo, inclusão, que possa significar mais desenvolvimento para o país e uma inserção para que o país realmente possa ingressar nesse novo cenário global, né, em que o desafio climático é fundamental. Em 2020, a estratégia ODS fez um balanço, né, daquele momento desafiador com a pandemia, com as crises econômicas, com as crises sociais que vivíamos naquele momento, como nós poderíamos traduzir os objetivos de desenvolvimento sustentável para o contexto brasileiro. Nós sabemos que a visão integrada, ou seja, os problemas estão conectados e as soluções precisam também não adotar uma visão simplista, respostas simples para problemas complexos, não trarão, né, as alternativas que nós precisamos diante desses cenários tão desafiadores. E naquele momento, a tradução que nós encontramos para essa principal mensagem, não deixar ninguém para trás, é que o Brasil precisava, e ainda precisa, de políticas, de iniciativas, ações conjuntas entre empresas, governos e sociedade civil que olhem para a agenda de trabalho, emprego, geração de renda e também para a proteção social, né, para aqueles que são mais afetados por todos esses desafios. E a transição justa continua nessa mesma agenda, porque nós continuamos falando de um problema econômico, nós continuamos falando de um problema social, porque nós precisamos pensar qual é a educação que devemos pensar para jovens e para os nossos jovens, ao mesmo tempo, qual deve ser, né, qual deve ser o modelo de preparação, né, das pessoas que vivem no Brasil, dos trabalhadores, para essa nova economia, e tudo isso será aqui debatido durante o Festival ODS. Nós também temos, nesse ano de 2022, uma experiência muito importante para todos nós, é um ano de eleição, e é também mais um ano, em que nós marcamos a década de ação para que cheguemos em 2030 com um balanço favorável dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil. O desafio é grande, nós sabemos, e por isso nós trazemos aqui o BR 22+8. Como construir uma agenda de recuperação econômica inclusiva para o Brasil, olhando para as experiências internacionais, quais são as nossas possibilidades e propostas concretas para 5 regiões brasileiras, debatidas aqui com lideranças políticas de todos os partidos. E é esse o espírito. Todos aqueles que defendem um modelo de desenvolvimento mais inclusivo, sustentável, todos aqueles que acreditam e fazem e praticam, né, esse caminho, seja no município, seja na empresa, seja nos estados, seja nos órgãos multilaterais e nos importantes parceiros que nós temos aqui, que ajudaram a pensar e formular as alternativas do festival, essa causa de todos. A transição justa é uma agenda de todos nós. Então, um bom festival a todos, e mais uma vez agradeço aqui a todos os parceiros, Stefan, Diogo, Isaías, uma alegria enorme construir essa trajetória com vocês. Muito obrigada, Sérgio. Foi ótimo ouvir você falar um pouco sobre o festival, como conceito, a própria transição justa. E eu queria ouvir agora que o Isaías, né, prefeito de Jacareí, de São Paulo, participante da FNP, um dos nossos parceiros, falar um pouco também sobre o tema, trazer uma reflexão sobre o que a gente vem falando e sobre o tema da transição justa do próprio festival. Isaías. Bom dia a todas e a todos, cumprimento especial aos meus colegas de mesa de abertura e todas as suas instituições. Falo aqui em nome do presidente da Frente Nacional dos Prefeitos, Edivaldo Nogueira, não que tenha alguma razão especial de o fazê-lo, a frente estaria muito melhor representada pelos meus 3 companheiros que farão parte deste festival, a Renata Sene, que brilhantemente participará, o Axel Grael, que infelizmente por problema de saúde não poderá estar presente, mas é um ativista desse movimento, e o Paulo Serra, esse talento de gestor público do nosso São Paulo. 3 reflexões me parecem adequadas. A primeira reflexão é que nós, no Brasil,
estamos vivendo os 50 anos de implementação de políticas universais. Não é segredo para ninguém que a saúde passou a ser política pública a partir dos anos 80. A educação passou a ter investimento prioritário no Brasil a partir dos anos 90. E no final dos anos 90, nós começamos a ter uma política pública de assistência social. Essas 3 políticas universais que pretendem garantir um acesso igualitário aos bens e serviços e ampliar a qualidade de vida, precisam passar por uma revisão, por uma avaliação, em razão de 2 fatores mundiais, a pandemia e a guerra, que acaba provocando ou aprofundando a miséria, a pobreza. E nós precisamos fazer essa revisão. Quem ficou de fora? Quais as regiões que não foram atingidas por essa pretensão de universalização? Quais os segmentos, quais as pessoas que não foram incluídas efetivamente? É hora de fazermos essas revisões. Mas é hora também de aprofundarmos uma visão específica sobre determinadas tragédias nacionais. Cito aqui a pobreza extrema, a violência extrema nas nossas áreas urbanas e também na zona rural, e cito aqui a discriminação, o preconceito que continua a vitimar mulheres, negros, homossexuais. Se nós não tivermos olhares específicos e políticas setoriais e específicas para essas pragas, nós continuaremos a crescer, continuaremos a ampliar o acesso universal a serviços e bens, mas deixando parcelas significativas de fora desse avanço, de fora desse desenvolvimento. Por outro lado, uma segunda reflexão muito importante para nós é que nós estamos há mais de 10 anos sem ter dados oficiais, e a ausência de um censo nacional pode prejudicar. Mas a gente tem um conjunto de dados colecionados, acumulados neste período, nesse tempo, que é preciso ter um olhar específico. Cito o Cadastro Único, que é um repositório de importantes informações sobre a influência, o reflexo e o efeito dessas políticas na nossa população. Cadastro único que, de um instrumento de ação social, pode se transformar no grande instrumento de inclusão social nas nossas políticas setoriais. Mas, além disso, o trabalho feito na atenção básica, que nos fornece dados e elementos fundamentais para que nós possamos aprofundar as políticas universais e também desenvolver políticas setoriais. Se nós formos capazes de alinhar essas informações que colhemos no Cadastro Único, na atenção básica e também na rede educacional aos objetivos do desenvolvimento sustentável, que são parâmetros para os municípios, métricas para os municípios, objetivos claros para os municípios, e fazer essa adequação, nós conseguiremos avançar bastante. A terceira reflexão importante que faço é que nada disso terá resultado concreto se esses objetivos e essas metas e essas críticas e revisões de nossas políticas universais e setoriais não ingressarem efetivamente nos nossos orçamentos públicos. Por isso, convido para lerem, quem tiver a oportunidade de conhecer, o nosso Anuário Multicidade, que a Frente divulga anualmente e que traz um retrato do que é o orçamento público brasileiro e como ele está sendo distribuído e o papel quase que de vítima que os municípios têm nesse cenário de federalismo fiscal. O processo de municipalização de todos os serviços essenciais transfere para as prefeituras as demandas, as necessidades e a responsabilidade e também a cobrança. Mas não há uma transferência igualitária e equânime dos recursos. Ainda há uma excessiva concentração de recursos no governo federal e uma excessiva, sim, concentração de recursos no governo estadual, que tem fugido de tarefas essenciais na área de saúde, na área de educação, na área de segurança, cultura e esporte. E hoje, outro problema que não era posto para os municípios, que é o transporte coletivo. Ora, fazer essa revisão significa termos uma agenda pública de inclusão que interfira efetivamente na distribuição discricionária dos recursos federais e estaduais. É preciso que todo o orçamento livre, disponível do governo federal e dos governos estaduais estejam disponíveis para algumas metas, para alguns objetivos, para algumas pautas nacionais. É preciso substituir a pura discricionariedade política, a distribuição de recursos por conveniências eleitorais,
por um plano nacional de enfrentamento à pobreza, à miséria extrema, de enfrentamento à discriminação, de enfrentamento à violência. Se nós conseguirmos colocar objetivos claros e vincular esse volume excessivo de recursos discricionários nos orçamentos federal e estadual, nós teremos um plano que se sustentará com a garantia de financiamento. Por último, deixo aqui uma palavra de esperança. Todo ano de eleição é ano de renovar a esperança. E eu me filio aos otimistas, aqueles que acham que o amanhã será melhor se todos nós contribuirmos com esta construção. Muito obrigado e tenhamos um bom festival. Obrigada, Isaías. Acho que foi muito importante a sua fala, né? Falando aí um pouco dos municípios, do papel da FNP, desse emprego de qualidade, né? Inserção dos trabalhadores também no emprego, que você falou um pouco na sua fala, acho que é super importante, tem muito a ver também com o que busca a transição justa. Vou chamar agora, então, o Diego Costa, também para fazer uma reflexão sobre o tema, né? Falar um pouco aqui na nossa abertura, um pouquinho sobre a transição justa. Diego Costa, é com você. Obrigada. Muito obrigado, Carolina. Também desejando aí um bom dia a todos os nossos participantes, agradecendo a nossa participação, a colaboração da ENAP aí na liderança da agenda pública. Obrigado, Sérgio, obrigado, Stefano, obrigado também, Isaías, e aí que eu compartilho também do teu otimismo, prefeito. Para a gente é super importante pensar de forma otimista em como que a gente consegue fazer com que a transição ambiental, a transição ecológica, ela de fato aconteça. Muitas vezes, pessoas que estão fora do setor público, como eu estava, acho que a gente tem muito uma crise, às vezes, de ideias, mas quando a gente chega, às vezes, a gente vê que a gente tem uma crise de implementação de ideias. A dificuldade que a gente tem de construir essa transição, ela é um grande desafio que nós temos. Para a gente ter uma ideia, aqui na ENAP, a gente quis fazer uma mudança de como que a gente fazia nossa manutenção predial, os nossos contratos, e só para a gente conseguir fazer essa integração, que ela vinha junto com uma otimização dos espaços, para que os espaços fossem usados de forma mais eficiente também, que conseguissem utilizar menos ar-condicionado, menos refrigeração, menos recursos, a gente teve que praticamente mudar a lei. A gente teve que trabalhar junto com o Ministério da Economia para alterar a lei para que a gente conseguisse, então, fazer uma contratação integrada que viesse junto com reformas do nosso espaço físico. Algo que gera economia de recursos, né? É mais eficiente, é mais ambiental, mas isso tudo precisa de uma construção muito grande. E a gente percebe isso em todas as nossas ações, né? A gente também está na construção de usinas solares aqui na ENAP, para que 70% do nosso campus seja eletrificado, e é um processo que precisa de uma coordenação grande, precisa de uma coordenação de várias esferas do governo federal, governo do Distrito Federal. Então, a construção continua sendo, acho que, uma grande dificuldade. E isso eu vejo que não é um problema só do Brasil, e talvez isso me deixe um pouco de otimismo, porque eu vejo que as democracias ocidentais estão passando por esse grande desafio. Recentemente eu li a coluna do Ezra Klein no New York Times, falando que grande parte do movimento ambiental do passado era um movimento que se preocupava porque o governo, a ação humana, estava construindo demais, estava construindo rápido demais, sem a preocupação ambiental, sem uma análise dedicada aos impactos sobre o meio ambiente. Mas hoje, o grande problema é que o governo, as pessoas estão construindo pouco demais, a transformação precisa ser mais rápida. E é outro tipo de mindset, né? Um mindset que a gente precisa construir para conseguir trazer a eletricidade numa infraestrutura de energia verde, para gerar energia mais limpa, eletricidade principalmente mais limpa, para que também as construções, por exemplo, sejam feitas com mais, como a gente fala, né, em inglês, affordability, né, para o cidadão também, para que a gente consiga resolver o déficit habitacional e também de uma forma que seja mais ambientalmente correta, mais eficiente. Então, é muito um desafio de construção, é um desafio muito de implementação. E isso faz a gente pensar, né, também uma outra coluna do Derek Thompson da Atlantic que se perguntava, será que se a gente conseguisse inventar tecnologia para salvar o planeta, será que o planeta, ou as pessoas, será que elas iam usá-la ou iam se recusar a usá-la? A gente vê isso em várias formas, a gente está vendo isso com a própria pandemia, né? Agora, mais recente,
com a própria Paxlovid da Pfizer, que tem uma dificuldade de você conseguir superar os gargalos para que pessoas tenham acesso. A gente viu isso com a nossa vacinação, e até hoje a gente vê países envolvidos, nos Estados Unidos, por exemplo, que 1/3 dos americanos entre 35 e 49 anos já disseram que não vão tomar vacina de mRNA de forma alguma. E a gente vê isso também com as resistências energéticas, né? A gente viu que nos últimos anos, por exemplo, talvez o excesso de preocupação com a energia nuclear fez a gente depender demais de uma energia que é muito mais suja, que causa muito mais morte, né? Hoje, pelo que a gente tem de evidência, a energia nuclear é 99% mais segura do que carvão ou petróleo, e a gente vê, além disso, a questão geopolítica. E a gente vê isso também nessa transição, nessa construção, né? A Califórnia, um estado super progressista, e a dificuldade que se tem lá de construir usinas solares, de construir usinas eólicas, porque existe essa coisa que ficou chamada de NIMBY, né? O Not in My Backyard, essa dificuldade de construção. Mas a gente precisa construir mais, né? A história da inovação humana, ela às vezes parece que é uma história de ideias. Alguém inventa uma coisa, inventaram o telégrafo, o telefone, a luz incandescente, o carro, o avião, o módulo lunar, mas grande parte da história não é o momento eureka, é o momento implementação. Isso não é feito na cabeça de uma pessoa, isso é feito de uma forma muito mais comunitária, institucionalizada, né, muito mais coletiva, para que a gente consiga ver os resultados, né? Você tem lá a invenção da computadora, a invenção da internet no projeto DARPA, mas para que isso mude a nossa vida, é preciso que o mundo todo mude junto, né? Então a gente precisa, para essa transição, para, como a gente vem falando, né, na fala do Sérgio, ninguém ficar para trás, a gente precisa que de fato seja uma construção que tenha mudanças institucionais, mudanças regulatórias, junto com mudanças de infraestrutura, mudança do comportamento humano, mudança de práticas dos órgãos públicos, né? É uma transformação muito mais abrangente do que isso. Para que a gente possa perceber, né, se a gente fala dos nossos valores, eu acho que um valor econômico e um valor ecológico é a gente não desperdiçar recursos. Eu acho que nesse momento a gente não pode se dar o luxo de desperdiçar boas ideias, boas inovações. A gente precisa saber como implementá-las e como ter uma agenda de construção, uma agenda de criação, para que a gente consiga, de fato, fazer uma transição que seja equilibrada, justa, veloz, né, e que não deixe ninguém para trás. Obrigado e bom festival a todos. Muito obrigada, Diogo. Sua fala foi muito importante. Acho que a gente sai desde a fala do Isaías com otimismo, né? Que você também trouxe para sua fala. Isso é muito bom. E eu passo agora, então, para a gente finalizar, né, a mesa com o Stefan Nag, que é da União Europeia, está aqui representando a União Europeia, um parceiro muito importante nosso também. Falar um pouco sobre a transição, sobre essa reflexão que a gente vem fazendo aqui na mesa de abertura. Vamos lá, Stefan. Muito obrigado, Carolina, e bom dia a todas e a todas. É um grande prazer para mim participar deste festival, desta edição do Festival ODS. É um grande prazer estar aqui nessa mesa de abertura com o Sérgio, Isaías e Diogo. Sérgio, você já deu um contexto do festival, da importância dos ODS, das oportunidades que esse conceito oferece, não, para o desenvolvimento sustentável. O Isaías se referia a políticas públicas e aos desafios que se encontram lá, depois de várias décadas de políticas públicas no Brasil, na Europa também. E o Diogo falou de crise de ideias e da dificuldade de implementar ideias na prática. Acho que todos esses temas são temas que são muito importantes na Europa também e que são áreas onde nós podemos cooperar. Então, para mim, de novo, um grande prazer estar aqui. Eu sou o chefe de cooperação na delegação da União Europeia e nós apoiamos ou cooperamos com a sociedade civil, diferentes níveis de governo, também com o setor privado e instituições financeiras, que todos são parceiros chaves para a implementação da Agenda 2030. A União Europeia e o Brasil são parceiros estratégicos desde 2007 e se comprometeram a apoiar a implementação da Agenda 2030, reconhecendo que se trata de um quadro ambicioso para enfrentar os desafios globais, nacionais e locais. O desenvolvimento sustentável está profundamente enraizado no projeto europeu. As alterações climáticas e a degradação do ambiente representam
uma ameaça existencial para a Europa e para o resto do mundo. Para superar estes desafios, a União Europeia aprovou as políticas do Pacto Ecológico Europeu, com o objetivo de transformar a economia europeia numa economia mais moderna, mais eficiente na utilização dos recursos e promovendo a inclusão social. Dentro do Pacto Ecológico Europeu, a União Europeia estabeleceu o mecanismo de transição justa, que promoverá a transição para uma economia com impacto neutro no clima, de modo justo e sem deixar ninguém para trás. O mecanismo beneficiará as pessoas e os cidadãos mais vulneráveis, a transição e as empresas e os setores das indústrias com utilização intensiva de carbono, por meio de um fundo para uma transição justa com recursos na ordem de 17,5 bilhões de euros. É muito dinheiro, e esses recursos podem servir aos Estados-membros para gestionar essa transição ecológica e justa. Para participar e acessar estes recursos, os Estados-membros da União Europeia interessados devem preparar planos territoriais para uma transição justa até 2030, indicando como serão enfrentados os desafios sociais, econômicos e ambientais da referida região. Este mecanismo aliviará os custos socioeconômicos decorrentes da transição climática e favorecerá a diversificação econômica por meio de uma série de iniciativas. Gostaria de dar alguns exemplos. O apoio aos investimentos produtivos em pequenas e medianas empresas, a criação de novas empresas, investigação e inovação, reabilitação ambiental, energias limpas, melhoria das competências e requalificação dos trabalhadores, assistência na procura de emprego e proteção do emprego. Prevê-se que o fundo mobilize cerca de 30 bilhões de euros em investimentos. Acho que isso é bem importante, utilizar os recursos de uma maneira inteligente para apoiar a transição justa, mas também para criar novo emprego e novas oportunidades econômicas. Para finalizar, gostaria de exprimir o nosso reconhecimento pelo excelente trabalho que está sendo desenvolvido pela estratégia ODS, pois a Agenda 2030 exige o compromisso de todos os países, de todos os governos em diferentes níveis, das empresas privadas, das organizações da sociedade civil e, claro, de cada um de nós. Desejo a todos um bom festival ODS. E nós aqui na delegação da União Europeia estamos à disposição para a cooperação para o desenvolvimento sustentável entre o Brasil e a União Europeia. Um prazer de novo estar aqui com vocês e um bom sucesso para o festival. Obrigado. Muito obrigada, Stefan. Acho que tudo que você falou é muito importante, né? É importante dizer que todos esses temas e exemplos que você trouxe, eles vão ser aí analisados no festival, durante as sessões que a gente está tendo, os cafés temáticos e até as oficinas. Então, muito importante toda a sua fala. Queria agradecer a todos, ao prefeito Isaías, ao Sérgio, nosso diretor executivo aqui da Agenda, ao Stefan e ao Diogo Costa pela participação na nossa mesa de abertura. Desejo a todos, então, um ótimo festival. Acho que o festival aí vem com esse otimismo que essa mesa trouxe, da gente trabalhar um pouco e lidar bem com a transição justa. Acho que a gente vai conseguir delimitar e trazer boas explicações e falar bastante sobre esse tema que é tão importante e rico. E eu já passo, então, para a nossa próxima sessão, que é a entrevista com a Sônia Congílio. Acho que vai ser muito importante e espero a presença de todos e muito obrigada.